Bem, lição número 10, a parte de terça-feira, falando sobre a igreja como a noiva de Cristo, a parte 2. A figura do casamento, ela é mostrada pelo apóstolo Paulo frequentemente nas Escrituras. Paulo escreveu à igreja de Corinto, falando sobre a igreja a noiva. Paulo escreveu aos Filipenses, dizendo que a igreja é a noiva. Escreveu aos Efésios, dizendo que a igreja era a noiva de Cristo. Então, a figura do casamento, ela é mencionada como sendo a figura do relacionamento entre Jesus e a igreja. No Velho Testamento, Deus, por exemplo, é mostrado como o esposo e Israel como a esposa de Cristo. Em alguns livros, Jerusalém é a esposa de Cristo. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Ao compreendermos a riqueza desse símbolo, nós assim teremos maior segurança e daremos maior importância à obediência no nosso dia a dia. Se entendermos que, como membros da igreja, nós fazemos parte dessa noiva e que Jesus está preparando essa noiva para apresentá-la diante do universo como sendo pura, gloriosa, imaculada, então a nossa visão muda com respeito à nossa obediência. Antes de mais nada, vamos observar alguns pontos importantes, algumas informações históricas sobre os casamentos que existiam no passado e os costumes nesse casamento dos tempos bíblicos. O processo do casamento envolve várias etapas, incluindo, por exemplo, o desposário. O desposário era quando os noivos davam o primeiro passo. Algumas vezes era apresentado pelos pais. Muitas vezes eles se conheciam e então eles se prometiam um ao outro. Era chamado então de desposório. Desposório é o nome, não desposário. Desposório, quando um se prometia para o outro. Então eles ficavam prometidos e iam fazer todos os arranjos para o casamento. A segunda fase era chamada a fase dos presentes. Nessa fase, então, era dada presentes à noiva e à família da noiva, como se fosse um dote. O noivo fazia isso, ou a família do noivo é que fazia essa entrega de presentes para a noiva e a família da noiva. E vem a fase, então, do intervalo, que antecede, então, o casamento. Durante esse tempo, era importantíssimo manter a pureza e que a noiva se preparasse para o seu noivo. Era chamada como se fosse hoje uma espécie de noivado. Existe um tempo para o casamento. Então, esse tempo, esse intervalo, era chamado intervalo da pureza. E nesse intervalo era possível ver que a noiva estava se resguardando para o noivo. E existia então o momento das bodas ou do banquete nupcial. Quando ele começava, a noiva se preparava, se enfeitava, se perfumava para aguardar a chegada do noivo. Era feita uma grande festa com todos os convidados e depois dessa festa os dois então se tornavam uma só carne e o noivo levaria agora como esposo a sua esposa para o seu novo lar. Por isso que esses costumes foi retratado nas expressões de Paulo, falando na carta aos Efésios que a igreja era a noiva de Cristo. As pessoas conheciam esses costumes e por isso não estranharam a comparação que Paulo fez de um casamento para, assim, relacionar a questão de Cristo com a igreja. Pergunta número 3. Que partes de um casamento antigo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele falou sobre apresentar a igreja a Cristo. Vamos então ver que a pergunta é: que partes de um casamento antigo o apóstolo Paulo usou para falar como ele estava preocupado em apresentar a noiva a Jesus Cristo? Isso está em 2 Coríntios, capítulos 11, de 1 a 4. Paulo escreveu o seguinte: quisera que vocês me suportassem um pouco na minha loucura. Suportai-me, por favor. Porém, eu peço que vocês me suportem ainda, porque eu estou zeloso de vocês com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o seu marido, a saber, Cristo. Mas eu temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar para vocês outro Jesus, que não aquele que eu preguei a vocês, ou se vocês vão receber outro Espírito
que não o Espírito Santo ou outro evangelho que vocês não conheceram, então vocês vão sofrer por causa dessas escolhas. Então o apóstolo Paulo, aqui a pergunta que partes de um casamento, Paulo ele falou, mostrando sua preocupação em apresentar a igreja como uma igreja pura e imaculada para o seu noivo. Resposta, Paulo ele falou do noivado e do preparo da noiva para o casamento como assim, com a finalidade de apresentá-la a Cristo em sua segunda vinda. Por isso que Paulo comparou a igreja como uma noiva, que ele estava preparando para apresentá-la a Cristo em sua segunda vinda. Essa era a forma antiga de se fazer um casamento. Havia um preparo, havia uma apresentação e havia então o banquete para que os dois se tornassem marido e mulher. Paulo mostrou pela figura do casamento como Cristo prepara e apresenta a noiva e faz isso numa linguagem romântica e amorosa. As fases do noivado, de preparação, da cerimônia do casamento, são retratadas nas palavras de Paulo para mostrar o quanto Cristo ama a sua igreja e como ele quer levá-la para casa por ocasião da segunda vinda. Jesus voltará em breve nas nuvens do céu. Ele deseja realizar um casamento com sua igreja. Por isso Paulo, ele dizia, a noiva de Cristo é a igreja. Jesus é o noivo e ele virá em breve para realizar o casamento. O melhor de tudo é que Paulo diz que a noiva ela é preparada pelo próprio noivo, o Senhor Jesus Cristo. No tempo antigo, o costume os familiares e as atendentes, ou aquelas que eram as pajens da noiva, ajudavam no preparo. Mas nesse caso, Paulo diz que quem está preparando a noiva é o próprio noivo, o Senhor Jesus Cristo. E porque ele tem o prazer de apresentá-la como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Seria assim uma espécie de um orgulho para Jesus mostrar a noiva preparada especial para o casamento. Então, se nós somos então os membros da igreja, nós fazemos parte dessa noiva do corpo de Cristo. E a grande pergunta é: quantos estarão prontos para o casamento com Jesus Cristo? Quantos da igreja estarão prontos? Ellen White, escrevendo no livro Conselhos sobre Educação, na página 115, ela escreveu o seguinte: estamos vivendo as cenas finais do tempo do fim. Alguns estarão prontos para receber o noivo quando ele vier e ir com ele para as bodas. Quão precioso é esse pensamento aos que estão esperando e vigiando pelo seu aparecimento. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pelo batismo, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqueles a quem Deus ama, desfrutam desse favor, porque são de caráter inabalável. Então o apóstolo Ellen White está dizendo que as pessoas que se preparam hoje serão pessoas consideradas como parte desta noiva que é a igreja. Que possamos olhar para o casamento hoje e relacionarmos o casamento com o preparo da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: vós maridos amai vossas mulheres. E no exemplo de esposas assim virtuosas, existe a figura da igreja. Que sirva de exemplo, por exemplo, que sirva de exemplo a figura de Susana Wesley. 19 filhos teve essa mulher, mas ela cuidava de todos, tirava um momento por dia para conversar e orar com cada um dos filhos e levá-los então a Cristo. Não é à toa que 2 dos seus filhos, João e Carlos Wesley, se tornaram assim pessoas maravilhosas, expoentes do cristianismo mundial, levando milhares ao pé da cruz, ao pé de Cristo. A igreja, os membros precisam ter esse compromisso de preparo pessoal e de preparar outras pessoas para a segunda vinda de Cristo. Era essa a preocupação do apóstolo Paulo. A igreja é a noiva de Cristo e nós, como membros, temos que nos preparar e prepararmos outras pessoas para o encontro com o Senhor Jesus. Que haja uma bênção em cada coração. Que todos possam, assim, colocar-se diante do Senhor Jesus, suplicando a Ele toda a bênção, para que se prepare espiritualmente,
deixando de lado aquilo que não serve para o nosso lado espiritual e prosseguindo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos como se fôssemos a noiva de Jesus. Que haja uma bênção em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Feliz terça-feira na presença do Senhor. Deus abençoe.